Olá, o meu nome é Sandra Osório e este é o canal Física e Química 360. Neste vídeo vamos dar continuidade ao estudo da aceleração e vamos aprender a retirar de um gráfico velocidade-tempo informação sobre a aceleração e sobre a velocidade, de forma a conseguirmos identificar o tipo de movimento. Se este é um assunto que te interessa, então fica por aí. Vamos então dar continuidade ao estudo da aceleração e vamos agora estudar a aceleração nos gráficos velocidade-tempo. Vamos ver como é que a aceleração se comporta. Vamos começar por recordar algumas coisas que nós já vimos dos gráficos de velocidade-tempo. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial e, portanto, ela precisa de um módulo, de uma direção e de um sentido. Quando nós temos um gráfico velocidade-tempo, a única componente da velocidade que está aqui representada é o módulo, ok? Portanto, é o módulo que está aqui representado. É a variação do módulo da velocidade durante um intervalo de tempo, o que significa que nós não temos informação nenhuma sobre a direção do movimento. Se nós tivermos um gráfico destes e nos disserem que o corpo anda com uma velocidade em módulo igual a 3 metros por segundo, nós não sabemos se o corpo está numa reta, num movimento retilíneo, ou se está num movimento curvilíneo, a não ser que nos digam, não é? Como eu digo aqui, vamos estudar a aceleração e gráficos de velocidade de tempo em movimentos retilíneos, só assim é que nós sabemos. Nós vimos também que, quando estudamos o efeito das forças sobre a velocidade, nós vimos que, quando um corpo estava sujeito a uma força resultante, essa força resultante poderia ser decomposta nas suas componentes x e y, em que a componente x era uma componente paralela à velocidade e, portanto, fazia variar o módulo da velocidade, e a componente y era perpendicular e fazia variar a direção da velocidade. Portanto, é a componente da força resultante em x que faz variar o módulo da velocidade, o que significa que é a componente x da velocidade que nós estamos aqui a analisar. E estamos a analisar o módulo, não se esqueçam. Então, quando nós formos determinar de que forma é que a velocidade está a variar num determinado intervalo de tempo, aquilo que nós vamos determinar é variação da velocidade em x num determinado intervalo de tempo. Ou seja, aquilo que nós vamos determinar é a aceleração em x. Nós vimos também, quando estudamos movimentos retilíneos, que se o corpo se deslocava no sentido positivo da trajetória, nós colocávamos essa informação na parte superior do gráfico. Se o corpo se deslocasse no sentido negativo da trajetória, nós colocávamos essa informação na parte inferior do gráfico. Vimos também que o corpo pode estar a aumentar a sua velocidade ou a diminuir. Como é que nós vemos isso? Ora bem, se ele aumenta a sua velocidade no sentido positivo, ele passa, por exemplo, de 3 para 6, aqui é o 0. Se ele aumenta a intensidade no sentido negativo, ele passa de menos 3, por exemplo, para menos 6. Ok? Portanto, os números são a intensidade e o sinal é o sentido. Nós estamos agora em condições de definir o módulo da aceleração em cada instante de tempo num gráfico velocidade-tempo. Como é que nós vemos qual é o módulo da aceleração em cada instante de tempo? Ora, a aceleração, o módulo da aceleração em cada instante de tempo vai ser igual ao declive da reta tangente ao gráfico nesse instante. Ou seja, este A de x, este módulo da aceleração que nós temos aqui, é igual ao declive da reta tangente ao gráfico em cada instante. Então agora nós vamos ver vários gráficos de velocidade de tempo e vamos determinar para esses vários gráficos, vamos ver como é que nós tiramos o valor desta aceleração e que tipo de movimento é que nós temos presentes em cada um deles. Vamos lá a isso então. Ora, vamos começar aqui pelos gráficos velocidade de tempo. A primeira coisa que nós temos que fazer num gráfico velocidade de tempo, quando tivermos estes gráficos, é colocar logo o sinal da velocidade.
onde é que o corpo anda no sentido positivo e onde é que o corpo anda no sentido negativo. Então vamos ver. Aqui o corpo está no sentido positivo, valores positivos de velocidade, ok? E aqui, sentido negativo, valores negativos de velocidade. Agora vamos ver o sinal da aceleração. Ora bem, a aceleração em cada instante de tempo, ao longo destes instantes de tempo todos que nós temos aqui, é dada pelo declive da reta tangente à função em cada um destes instantes. Ora, em cada um destes instantes, se a função for uma reta, a reta tangente a uma reta é a própria reta, o que significa que em cada um destes instantes o valor da aceleração é sempre o mesmo, porque é sempre a mesma reta, logo tem sempre o mesmo declive, o mesmo valor da aceleração, significa que ela é constante neste intervalo de tempo. Vamos ver a que é igual o declive de uma reta, que nós estudamos a matemática. Ora, o declive da reta é igual a ΔY sobre ΔX. Neste caso, é ΔV sobre ΔT. Vamos então colocar. O declive da reta é ΔV sobre ΔT. O que é igual a ΔV sobre ΔT? É igual à aceleração. Em todos estes gráficos, a aceleração é constante. Vamos ver o que é que significa uma aceleração constante. Uma aceleração constante significa que a variação da velocidade por intervalo de tempo é feita de forma constante, ou seja, a velocidade aumenta sempre ou diminui sempre o mesmo valor em cada segundo. Vamos dar um exemplo que possa representar a variação da velocidade deste primeiro gráfico. Imaginem, a velocidade estava a 5 metros por segundo. Passado um segundo, passou para uma velocidade de 10 metros por segundo. Passado um segundo, passou para uma velocidade de 15 metros por segundo. A variação da velocidade em cada segundo tem que ser constante. Reparem, no primeiro segundo aumentou 5 metros por segundo. No segundo segundo aumentou 5 metros por segundo. Nós temos variações de velocidade constantes para o mesmo intervalo de tempo. Significa que a aceleração é constante. Neste caso é constante e igual a 5 metros por segundo. É isto que significa uma aceleração constante. Vamos então agora ver o sinal da aceleração. Podemos ver o sinal da aceleração de duas maneiras. Uma vez que a aceleração é dada pelo declive da reta tangente ao gráfico, se o declive for positivo, a aceleração é positiva. Se o declive for negativo, a aceleração é negativa. Vamos ver. Esta reta tem um declive positivo e esta também. Logo, a aceleração nestas duas é positiva. Aqui o declive é negativo e aqui também. A aceleração nestes dois casos ela é negativa. Podemos ver desta maneira ou podemos ver desta outra maneira. Reparem, quando a velocidade de um corpo está a aumentar, significa que a velocidade e a aceleração têm que ter o mesmo sentido. Vocês pensem na aceleração como sendo a força. Se a velocidade do corpo está a aumentar, a força, não é, que gera essa aceleração tem que estar no mesmo sentido, tem que estar a favorecer a velocidade, a aumentá-la. Se a velocidade de um corpo está a reduzir, é porque há uma força contrária que está a fazer o corpo reduzir a sua velocidade, ou seja, há uma aceleração contrária que está a fazer o corpo reduzir essa velocidade. Então vamos ver, reparem, aqui o corpo tem uma velocidade positiva e a velocidade dele está a aumentar. A aceleração tem que estar no sentido positivo, tem que estar a favor da velocidade. Segundo exemplo, velocidade está no sentido positivo, mas está a diminuir o seu valor. Se está a diminuir, é porque a aceleração está a fazer com que a velocidade diminua. A aceleração tem o sentido contrário à velocidade. Aqui a velocidade está a aumentar de intensidade e ele está no sentido negativo. A aceleração também está no sentido negativo, a fazer aumentar a velocidade. Aqui a velocidade está a diminuir de intensidade. Se ela está a diminuir, a aceleração tem que estar no sentido oposto. Portanto, a aceleração está no sentido positivo. Conclusão: ou através do sinal do declive ou através desta análise do sinal da velocidade e de ver se a velocidade está a aumentar ou a diminuir, nós tiramos o valor do sinal da aceleração. Só nos resta agora aqui nestes gráficos identificar o movimento.
Quando a aceleração é constante, significa que a velocidade está a variar de forma uniforme, como nós já vimos, está a aumentar ou a diminuir sempre a mesma quantidade em cada segundo. Então o movimento diz-se uniformemente variado, porque é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou é uniformemente acelerado se estiver a aumentar a velocidade, ou é uniformemente retardado se estiver a diminuir a velocidade. Vamos ver então para cada caso. Primeiro gráfico, nós temos aqui um movimento retilíneo uniformemente acelerado, temos a velocidade a aumentar no sentido positivo da trajetória. Segundo gráfico, temos o movimento retilíneo uniformemente retardado, velocidade a diminuir de intensidade, no sentido positivo também. Terceiro, temos o movimento retilíneo uniformemente acelerado, temos a velocidade a aumentar de intensidade, no sentido negativo da trajetória. E por último, temos o movimento retilíneo uniformemente retardado, no sentido negativo da trajetória. Vamos então agora analisar os gráficos de velocidade de tempo quando em vez de retas temos curvas. Temos aqui 4 gráficos para analisar. Recordar que aquilo que nós queremos analisar é o valor da aceleração em cada instante de tempo. E em cada instante de tempo nós sabemos que o módulo da aceleração é dado pelo declive da reta tangente ao gráfico nesse instante de tempo. Ora bem, para começar esta análise, vamos começar por definir o sentido do movimento em cada um destes gráficos. O sentido do movimento é dado pelo sentido da velocidade, ok? Portanto, aqui no primeiro gráfico, a velocidade é positiva, o corpo desloca-se no sentido positivo. No segundo gráfico, também positiva, o corpo desloca-se no sentido positivo. Aqui a velocidade é negativa, desloca-se no sentido negativo. E aqui o movimento também é no sentido negativo da trajetória. Agora vamos ver o valor da aceleração. Vamos vê-lo da forma como eu vos ensinei, olhando para o valor da velocidade e vendo se a velocidade está a aumentar ou a diminuir. Então vamos lá. Primeiro gráfico, nós temos os valores de velocidade a aumentar e a velocidade está no sentido positivo. Para que a velocidade esteja a aumentar, a aceleração tem que estar no mesmo sentido. Portanto, aceleração no sentido positivo. Segundo gráfico, a velocidade está a diminuir de intensidade e ela está no sentido positivo. A aceleração tem que estar no sentido negativo da trajetória para fazer com que a velocidade diminua. No terceiro gráfico, temos a velocidade a aumentar de intensidade. Portanto, temos a aceleração a atuar no mesmo sentido da velocidade. A aceleração no sentido negativo. E por último, temos a velocidade a diminuir, logo a aceleração tem que estar no sentido positivo, sentido contrário ao da velocidade. Em qualquer um destes gráficos, o sentido da aceleração é este. Agora vamos comprovar isso através das retas tangentes ao gráfico em cada instante. Vamos começar aqui pelo primeiro gráfico. Então, vamos ver aqui o instante T1. Neste instante T1, o declive desta reta tangente ao gráfico neste instante é igual ao valor da aceleração no instante T1. É quanto é que vale. Vamos agora ver aqui num instante T2 mais à frente, passado uns segundos, como é que é a aceleração do corpo deste movimento. Reparem, traçamos aqui uma nova tangente e o declive desta tangente é igual à aceleração no instante de tempo T2. O declive continua a ser positivo, nem podia ser de outra maneira, ok? Se nós temos sempre a velocidade a aumentar durante este intervalo de tempo, nós temos que ter sempre acelerações no mesmo sentido da velocidade, nem pode ser de outra maneira. Portanto, o declive desta reta é positivo na mesma, mas a intensidade da aceleração já variou. Ela é maior ou menor em T2 do que em T1? Ela é menor porque o declive é menor. Ou seja, a intensidade da aceleração está a diminuir ao longo do tempo. O que é que isto significa? Significa que, pelo facto de ser positivo e de ter o mesmo sentido da velocidade, ele está a fazer a velocidade aumentar de intensidade, mas está a fazer aumentar cada vez menos à medida que o tempo vai passando.
Ou seja, os incrementos que a velocidade vai tendo de aumento, os aumentos que ela vai tendo, são cada vez aumentos mais pequenos. Vamos dar um exemplo que espelhe o exemplo aqui do gráfico 1. Vamos imaginar que nós temos um corpo que vai com uma velocidade de 5 metros por segundo. Passado 1 segundo, a velocidade dele está em 10 metros por segundo. Então, a velocidade aqui variou 5 metros por segundo. Passado mais 1 segundo, a velocidade dele está em 13 metros por segundo. Aqui, a velocidade variou 3 metros por segundo. Reparem que o corpo está sempre a aumentar de velocidade, não está a diminuir, ok? Elas as duas têm o mesmo sinal, mas no primeiro segundo ele aumentou 5 metros num segundo e no segundo segundo ele só aumentou 3 metros por segundo. Ou seja, ele está a aumentar, mas está a reduzir os aumentos. A contribuição da aceleração para a variação da velocidade está a diminuir. A velocidade está a aumentar menos. É isto que significa. Vamos só agora ver aqui mais um exemplo e depois os outros é igual. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Vamos ver, por exemplo, este aqui último. No instante T1, vamos traçar aqui uma tangente ao gráfico aqui neste instante T1. E nós vemos que o valor do declive desta reta é igual à aceleração neste instante T1. Se nós virmos a aceleração no instante T2, nós temos um declive assim. Portanto, este declive é a aceleração no instante T2. O que é que nós podemos ver? Nós podemos ver que à medida que o tempo vai passando, a inclinação da reta vai ficando cada vez maior. Ou seja, o módulo da aceleração está a aumentar, ok? Vamos por aqui um exemplo, para vermos um exemplo deste último gráfico. Vamos imaginar que nós tínhamos um corpo com uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Passado 1 segundo, ele passa para uma velocidade de menos 8 metros por segundo. O ΔV aqui é a velocidade final menos a velocidade inicial, é de 2 metros por segundo. Passado mais 1 segundo, ele passa para uma velocidade de menos 3 metros por segundo. Aqui, o ΔV é igual a 5 metros por segundo. Ou seja, o corpo está no sentido negativo da trajetória e está a diminuir a intensidade da sua velocidade. Só que no primeiro segundo ele diminui 2 metros por segundo e no segundo segundo ele diminui 5 metros por segundo. Ou seja, ele está a diminuir cada vez mais a sua velocidade. Cada segundo que passa, o valor que ele diminui é maior. Porquê? Porque a aceleração está a aumentar, o valor da aceleração está a aumentar. A aceleração estar a aumentar significa que está a provocar variações maiores na velocidade. É isso que significa. Portanto, este é um exemplo deste gráfico aqui. Ok? Portanto, só nos resta agora identificar os movimentos. Vamos então fazer uma análise dos movimentos. Nós aqui não temos a variação da velocidade de forma uniforme, porque ela está a variar de forma diferente a cada segundo. Portanto, dizemos que o movimento é um movimento variado, ou é acelerado ou é retardado. Como se trata de movimentos retilíneos, é um movimento retilíneo, acelerado ou retilíneo retardado, consoante a velocidade está em módulo a aumentar ou a diminuir. Vamos então ao primeiro. No primeiro trata-se de um movimento retilíneo acelerado no sentido positivo da trajetória. No segundo gráfico, trata-se de um movimento retilíneo retardado, a velocidade está a diminuir no sentido positivo da trajetória. Aqui no terceiro temos a velocidade a aumentar, portanto trata-se de um movimento retilíneo acelerado no sentido negativo da trajetória. E aqui por último trata-se de um movimento retilíneo retardado no sentido negativo da trajetória. Por hoje é tudo, espero que corra tudo bem convosco, nós vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, tudo bom!